Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ative Podcast. Estamos de volta para essa segunda temporada, hoje com um tema absolutamente extraordinário. É muito bom ter você aqui comigo de volta. Estaremos de forma mais intensa por aqui. E pela primeira vez com um tema que arde no meu coração. Estou muito grato por poder falar sobre isso, principalmente com uma pessoa que tem sido tão relevante em algo tão especial aqui no Rio de Janeiro, que com certeza já tem impactado outros locais também. Então, hoje eu converso com Marta Machado, casada há 35 anos, mãe de 2 filhos, ama a obra missionária, já serve no projeto Semeando Terra Nostra há praticamente uma década e mais uma década orando para acessar esse projeto social. A gente vai entender isso aqui hoje. Marta, seja muito bem-vinda. É um imenso prazer recebê-la aqui no Ative Podcast. Boa tarde a todos e obrigado, Tiago, por essa oportunidade de estar aqui no Ative para contar um pouco da história do Projeto Semeando e da minha história, né? Teremos muitas coisas para falar aqui hoje, quero saber tudo. Com certeza, quem está assistindo aqui hoje também, Marta, para a gente começar literalmente do princípio, como eu soube aqui nos bastidores, você já está há 20 anos envolvida, aproximadamente 20 anos, envolvida diretamente com o projeto Semeando Terra Nostra. Sim. Mas desses 20 anos, não estamos falando de 20 anos diretamente lá, presencialmente. Conta pra gente de onde surgiu essa ideia, esse desejo no seu coração e como é que foi essa trajetória até tudo isso que você tem vivido hoje com aquelas pessoas lá em Acari. Então, Tiago, Jesus me encontrou, eu tinha 16 anos. Há 39 anos atrás, desde que Jesus me encontrou, arde no meu coração fazer algo pelo próximo. E sempre eu estou envolvida na obra missionária, na obra de missões. Indo a presídio, orfanato, asilo, Cracolândia, trabalhando em comunidades. E trabalhava na igreja. Nessa época eu era da Assembleia de Deus de Madureira e coordenava algumas áreas de missões. E lá eu aprendi a amar mais missões. E indo para a minha igreja, onde eu congregava, na Assembleia de Deus de Acari, da Rua Guaiúba, eu passava pela estrada Rio Douro, ou a estrada Linha Verde, e via muitas crianças brincando descalça, descabelada, melequenta, brincando na garupa do caminhão. E o medo delas caírem, eu ficava preocupada. Sim. Então eu comecei a orar, assim, eu queria fazer algo por essas crianças e não sei como. Um belo dia, na Assembleia de Deus de Madureira, sortearam uns livros e eu li o livro que foi sorteado da Kellen Gaspar, sendo que eu fiz um voto com Deus como Gideão. Perfeito. Eu falei, Deus, se for da sua vontade que eu entre naquele Terra Nostra, que o Senhor me deu o livro Pacal, o preço, uma história, uma chamada da missionária Kellen Gaspar. Só que antes eu orei 10 anos para poder entrar ali. Sim. Uma década gerando e orando por esse lugar, por esse projeto. Sim. E aí quando eu lia o livro, a história dela é impactante. Quando eu lia o livro, Deus só falava ao meu coração, vai. E então eu obedeci e fui. Não foi fácil. Eu comecei numa igreja, nessa época eu dava aula de bacharel em teologia para alguns pastores. E um pastor falou, olha, quando eu entrar no Terra Nostra, eu vou estar numa igreja e vou poder liberar o espaço para você. Comecei indo uma vez ao mês. Mas um belo dia, esse pastor me excluiu, me mandou sair da igreja. Caramba. Com 50, 60 crianças. E lá no Terra Nostra era esgoto, de um lado a outro. Nunca ninguém olhou para aquele lugar. E eu fiquei dentro do esgoto com 100 crianças. Caramba. E a minha oração era, Deus, cadê os pastores? Cadê a igreja? Ninguém me vê. E Deus falava para mim, eu estou trazendo você aqui
para esse povo ter visibilidade. Uau. E ali começamos. E estamos lá. Já estamos falando, então, de 10 anos após o início, a sua chegada no Terra Nostra. E tivemos uma noção do que veio antes. Aqui a gente já tem uma chave, Marta, eu gostaria de saber a sua opinião, para pessoas que entendem que tem esse chamado missionário, de quais são os pilares para essa pessoa saber esperar em Deus o momento certo. Porque me chama a atenção você ter orado por 10 anos por um lugar. E a gente entende que a nossa geração atual, as pessoas mais jovens, que estão começando a vida no trabalho, nas missões, no projeto, no propósito, por vezes não querem aguardar. E o que você fez para permanecer firme, consistente durante 10 anos para poder começar um trabalho no projeto social? Como é que foi essa jornada de 10 anos? Então, Tiago, a Bíblia nos ensina que a primeira forma de missões é a oração. Ele diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, trabalhadores. Sim. E aí ele ensina como devemos fazer a missão. Ore ao Senhor da seara para que ele envie os ceifeiros. E eu aprendo que a oração é o primeiro pilar. Só que eu trabalhei muito na obra missionária e isso me impulsionava. E eu queria sempre estar fazendo mais para o reino de Deus. E o meu objetivo era alcançar as vidas, falando do amor de Jesus Cristo, alcançar as crianças, porque nos dias de hoje nós vemos um contra-ataque muito grande contra as crianças. E Jesus, naquela época, já tratava desse assunto, quando ele diz assim, ó, quando você recebe a um desse pequenino, a mim me recebe. Sim. Quando naquela época a criança não tinha valor, a criança era rejeitada, era mutilada, ela era como se fosse escrava. E os discípulos brigavam querendo saber quem era o maior no reino dos céus. Jesus chega e diz assim, aquele que se fizer como uma criança, desse é o reino do céu. Então a criança já tinha importância dentro do reino e eu queria alcançar. E então comecei a fazer alguns cursos, fiz o curso da AME, fiz o curso da APEC, e isso só crescia no meu coração. Mas eu já fazia. Então, assim, era algo que eu nunca parei de fazer, sempre fazendo a obra de Deus. Então, eu entendia que eu precisava orar acerca do projeto, para que Deus confirmasse se era da vontade dele, se era para ir, porque eu sabia que teria muitos desafios. Com certeza. Falando sobre desafios, a gente já pode começar a falar um pouco mais do projeto, quero entender tudo, como é que funciona, enfim. Qual foi a sua primeira impressão quando você acessou de fato esse lugar, com a confirmação de que o Senhor estava te posicionando ali? Qual foi a realidade que você viu naquele lugar de imediato? O que mais te impactou naquele momento? Então, o Terra Nostra é um lugar de vulnerabilidade social muito grande. Lá existe pobreza, existe o HIV, a tuberculose, a droga, o tráfico, tudo ali inerente àquele lugar, ou seja, dentro daquele lugar. E o objetivo era como chegar até as crianças. E quando entramos lá, sempre muitas situações difíceis, porque você imagine uma criança morar numa casa onde não existe um vaso sanitário para defecar. Caramba. E eu olhava aquilo e eu falava assim, Jesus, isso é dar dignidade a um ser humano, a uma família. Quando uma criança dizia para mim, tia, eu não aguento mais, é dormir no chão, ter lacraia, rato, e aquilo incomodava. Quando as crianças puxavam a minha saia e diziam, tia, eu quero papá, eu entendia que existia uma insegurança alimentar, que precisava chegar ali com, não só com a palavra de Deus, como algo físico. Porque o que nós vemos hoje, Tiago, é muitas pessoas querendo fazer e não sabem o que fazer. Muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo por isso, eu não sei como chegar, como fazer, como começar. E eu sempre digo assim, comece.
Lá nós trabalhamos com 250 crianças, mas no início era 50. Íamos uma vez ao mês. Depois passamos a trabalhar uma vez por semana. Já era 100 crianças. E nesse período que eu fiquei no esgoto, igual eu falei para você antes, surgiu uma mãe que se chama Jaqueline e ela ofereceu o terraço da casa dela. E no terraço da casa dela eu fiquei com 150 crianças. Caramba. Ela nunca me cobrou R$1. Ela nunca proibiu a igreja de chegar lá. Sim. E ela trabalha até hoje no projeto, nos ajudando. E nós, como lá no terraço dela, conhecemos o Reforma Radical. E eles doaram uma quantia de R$5.000 para nós comprarmos o terreno, um barracão. E dentro daquele barracão a gente jogou no chão, começamos a construir e hoje estamos lá com 3 andares. Um pronto e 2 para serem construídos. Só que o nosso objetivo ali é fazer uma inclusão social, trazer a criança para Cristo. Então, existe uma dinâmica separada para elas. Nós atendemos crianças de 3 a 14 anos. As crianças de 3 anos, a dinâmica é: vamos orar, vamos adorar a Deus, vamos fazer uma atividade e, em seguida, vocês vão jantar. Nós oferecemos um jantar para 200 crianças. E as crianças de 6 a 8 anos, também fazemos a mesma coisa, mas com um linguajar diferente, uma pronúncia diferente. Sim. E com os adolescentes sempre procuramos fazer rodas de conversa, procuramos fazer questionamentos de como eles estão. Trabalhamos sempre temas como abuso sexual, prevenção ao abuso sexual, como o setembro, mês amarelo. Esse ano vamos trabalhar o mês de lilás contra a violência à mulher. Uhum. Então, a gente procura trabalhar com eles com temas também. Interessante, me chama a atenção, dentre tudo que você está me falando, de forma muito relevante, as pessoas que querem fazer não sabem como fazer. E aí, só para abrir um parêntese, como é que era a Marta antes desses 20 anos, de certa forma, envolvida com o projeto? 10 anos orando, 10 anos fazendo, mas de onde veio? Ou você pode me falar, Thiago, foi totalmente Deus que fez e me capacitou. De onde veio, de certa forma, a sua expertise para saber lidar com isso? Ou você realmente entrou nesse projeto sabendo dos seus talentos, mas confiando plenamente em Deus para Ele te dar estratégia? Não, Thiago, já tinha alguma experiência com coisas do tipo, eu me preparei para isso? Ou você aprendeu no processo? Como é que foi o seu preparo também para viver isso? Então, Thiago, eu aprendi fazendo a obra missionária, como eu já falei, né? Mas eu aprendi também fazendo alguns cursos. Mas o processo, o dia a dia, o lidar com as crianças, é que vai nos ensinando. As crianças, elas levantam e perguntam assim: eu posso ir ao banheiro, tia? Se eu disser não, elas sentam de volta. As crianças, as pessoas vão lá, eles não pedem nada a ninguém. E não foi instrução minha, são coisas que a gente sempre em debate, conversando com eles, mas, olha, não peça nada a ninguém. Sim. Olha, se alguém prometer, não fique assim, esperando aquilo. E assim, o processo. Por quê? É difícil lidar com crianças em situação de vulnerabilidade muito grande. É difícil lidar com os pais, né, no caso com as mães. E é difícil lidar, às vezes, até com as situações em igrejas. Também é difícil. Sim. Já te custou algo pessoalmente, Marta, esse processo? Toda essa entrega já te custou algo no âmbito pessoal, fora do projeto? Sim, custa a minha vida, né? Porque aquele louvor, você agora me emocionou um pouco. Aquele louvor que diz: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Jesus que eu estou gastando a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma saúde perfeita. Eu tenho um coração grande, eu tenho 3 lesões no coração, asmática, febre reumática, fibromialgia,
diabetes, hipertensa, um monte de limitações que seria tudo para fazer. Para. Fica sentada, deitada. Não vai. Mas arde no meu coração. No dia que eu levanto, que não estou muito bem, eu falo assim, meu Deus, eu não vou conseguir chegar lá. Mas quando eu chego e as crianças vêm, me abraçam, falam, tia Marta, hoje tem igrejinha. Hoje tem tia Marta. Eu acho muito engraçado o termo que eles usam assim. Tem tia Marta? E eu digo, enquanto a tia Marta viver, a tia Marta está aqui. Mas a igrejinha está aqui também, que eles chamam lá de igrejinha. E assim, o que me motiva é o amor de Deus, é o amor ao próximo, é servir mesmo a Deus. Glória a Deus pela sua vida. E te ouvindo falar das renúncias que você tem que fazer, é uma coisa que, por exemplo, eu, olhando de fora, não tenho noção disso. A gente que vai, às vezes, em um projeto social e serve de alguma forma, a gente não vê isso. E aí a pergunta que vem agora é o que as pessoas olhando de fora não veem de fato num projeto social? O que uma pessoa que olha de fora não tem consciência de que acontece, de como funciona e que é interessante que as pessoas saibam, para ter também a noção da relevância que tem isso, do acesso que precisa ter. Então, Tiago, a relevância que se precisa ter é a empatia, é o amor ao próximo, é amar como Jesus amou. Geralmente, quando eu ministro em algumas igrejas, eu gosto muito de usar o seguinte termo. Jesus, ele diz que nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo. Mas em João 13, se não me falha a memória, Jesus diz assim, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu, Jesus, amei. E eu costumo usar o termo que Jesus arrebenta com a igreja. Arrebenta conosco. Por quê? Amar o próximo como a nós mesmos já é algo difícil. Mas amar como Jesus amou é muito mais difícil. E o que nós vemos, a falta de relevância, até mesmo nas igrejas. Quando nós fazemos uma campanha de alimento, as pessoas dão sal e fubá. Quando dão uma roupa, é uma roupa rasgada. E aí eu costumo me perguntar para mim, às vezes eu carrego lixo. Tia, tem isso e isso para doar. Eu vou lá, pego isso e jogo fora. E eu pergunto, Deus, que amor é esse? Será que eu gostaria de usar essa roupa rasgada? Será que eu gostaria de comer só fubá e sal? E aí eu fico triste com a situação que nós vemos, a falta de empatia, a falta de misericórdia, a falta de amor. Eu vejo as pessoas perdendo a relevância. Tem pessoas que olham para mim e dizem, você é louca, você é louca. Esse povo não quer nada com Jesus. Mas Jesus, ele diz assim, o semeador saiu para semear. Ele escolheu o solo? Não. Ele lançou sementes, mas um solo frutificou. E se ali no Terra Nostra, um deles for alcançado pelo amor de Jesus, para mim já está de grande valia. Interessante. Essa história me lembra uma história recente que eu ouvi. É forte isso aqui, hein? Demais. Uma história recente de um peregrino, uma pessoa que foi pregar o evangelho, foi fazer uma cruzada e alcançou uma vida. E voltou para casa um pouco frustrado. Falou, Deus, investi recursos, tempo, a minha vida e, caramba, só uma alma. Glória a Deus por essa alma, mas só uma alma. Fiz uma cruzada, dediquei tempo, esforço, não dormi, gastei dinheiro. E essa uma alma que ele ganhou, salvo engano, mas tenho quase certeza que é isso, era Billy Graham. O maior evangelista. Então, o maior evangelista de todos os tempos. E valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Eu fico imaginando o galardão desse cara que ganhou o Billy Graham para Jesus. Isso aí.
A gente fala muito sobre os grandes avivalistas, os grandes evangelistas, os grandes pastores, mas onde estão aquelas pessoas de oração? Que as pessoas falam, cadê aquela irmãzinha do coque que evangelizou fulano de tal, que virou um grande nome na nação, foi pelas nações? Sim. Então, existe muito isso, Marta, das pessoas, às vezes, eu vou usar a palavra esquecerem, não por um termo ruim, mas por uma coisa que pode acontecer, mas de esquecer quem está por trás de grandes projetos como esse. Existe muito isso das pessoas, de fato, em algum momento, deixarem um pouco de lado as pessoas que estão ali no dia a dia. Isso é uma realidade que você vê? Sim, Tiago. Nós percebemos pelo missionário. Às vezes o missionário é enviado e ele é esquecido. Eu tenho um amigo que ele está no Vale do Jequitinhonha. E às vezes ele me liga e a gente conversa e ele diz assim, eu estou esquecida aqui. Aí eu digo, parabéns, eu estou esquecida no Acari. Você está no Vale do Jequitinhonha e eu estou no Acari. Mas somos todos esquecidos. Por quê? As pessoas não se importam com a família do missionário, com o sentimento do missionário, como está o missionário. Mas diz que tem um missionário no campo, diz que sustenta um missionário no campo. E não fazem nada por esse missionário. Eu já vi um outro amigo meu que ele estava no Rio Grande do Sul com a sua família. E a igreja esqueceu ele lá. E ele teve que retornar. Seus filhos abandonaram Jesus porque a igreja esqueceu o missionário. Então, assim, acontece muito, não só de esquecer o missionário, como de esquecer o lugar que eles vão. Por exemplo, eu ministro em várias igrejas. E aí eu apresento o projeto Semeando. Olha, Tiago, todo mundo chorando. Chora, bate no meu ombro e diz, estou contigo. Que trabalho lindo, que coisa linda. No final, todos me esqueceram. Ninguém liga para dizer, oi, dona Marta. A paz do Senhor, missionária. Como é que está aí? Aí eu costumo dizer que eu não vivo de emoção. Missionário não vive de emoção. Missionário vive de realidades duras e severas. Eu vi uma mãe morrer e ficar 15 dias no necrotério e não tinha dinheiro para enterrar. Nós fomos para a cidadania pública pedir o enterro dela e foi uma humilhação. O caixão era papelão. Era menos de 1 palmo a cova. Ela deixou 3 filhos. Do jeito que sai do hospital é lançado naquele papelão. E eu falei, como umas crianças verem a mãe desse jeito? Compramos flores, colocamos um lençol, amenizamos a dor das crianças para não ver a mãe daquele jeito. Quando jogaram terra em cima do caixão, o caixão quebrou e as crianças, tia, a terra está em cima da minha mãe, o caixão quebrou? Não, a terra está se acomodando. Não quebrou não, mas quebrou e tudo. Então, assim, eu vi uma mãezinha que também perdeu os seus 2 filhos gêmeos e também foi esse mesmo enterro. Eu vi pessoas pedirem para tirar de madrugada um rapaz que poderia ser morto. E hora nenhuma eu olhei para a minha necessidade, mas eu olhei para a necessidade dele. Eu poderia dormir, eu poderia falar, a mãe dele, o problema é da mãe dele. Porque o que nós vemos hoje também é muitos dizerem que é o governo que tinha que fazer. Eu até concordo. Mas a igreja ela foi chamada para ser sal e luz, para ser diferença. E é essa atitude que nós queremos ver, entendeu? Essa diferença, essa atitude. Amém. Vamos falar um pouquinho do projeto. Antes de falar de como funciona e tudo mais, quero fazer 2 perguntas. Sim.
Sei que são muitos momentos difíceis, Sim. mas qual foi o momento que mais te marcou a nível do desafio que vocês contornaram? E, se você quiser e sentir à vontade, como contornaram? Qual foi o momento que mais te marcou a nível da dificuldade que o caso apresentava? E vocês tiveram que dar uma atenção muito específica e especial para conseguir solucionar. O momento que mais me marcou foi a morte de uma criança de 4 anos. Ele tinha ido ao projeto, brincou, se divertiu, foi para casa. Ele comeu um pedaço de salsicha e engasgou. E quando estava o último grupo dos adolescentes, a gente escutou a comunidade em peso chorando. E eu fui ver o que era. Os olhos dele estavam saindo sangue, ele todo roxinho. Ele havia se engasgado e ninguém conseguiu desengasgar ele. Eu tentei a Defesa Civil. Eu tentei a Cruz Vermelha. Tentei o bombeiro para ensinar as mães a, se acontecer de novo, como salvar o seu filho. E eu não consegui. Nenhum deles me responderam. Nenhum deles falaram se podia fazer uma aula, um ensino para ensinar as mães. E eu tenho preocupação disso de novo acontecer. Só que agora eu fico vendo na internet como eu posso ajudar. E esse foi o momento que mais marcou a gente, entendeu? A morte do Davi, de 4 anos. Sinto muito, sinto muito. E qual foi o momento, dentre muitos, que mais te gerou alegria e gratidão em Deus por ter conseguido contribuir com algo, seja uma pessoa, um ambiente, que te marcou positivamente nesse tempo, algo que chama muita atenção? Então, Thiago, tem muitas coisas que me marcou a atenção. Imagino que sim. Entendeu? Por exemplo, tinha uma menina, eu não vou dizer o nome dela, ela estava tentando um suicídio, porque ela queria ajudar a mãe e não conseguia. E ela morava num barraco de terra e ela dizia: tia, eu não aguento mais, não aguento mais. E aí eu me perguntava, e vou te perguntar agora, se Jesus fosse nesse barraco para dar uma palavra para essa jovem, ele só ia dar uma palavra ou ele ia tentar mudar a situação dessa jovem? Com toda certeza ia tentar mudar. Foi o que nós fizemos. Colocamos o chão grosso na casa dela. Ajudamos a mãe a construir a casa. Por quê? Porque eu entendo que Jesus não iria lá só orar e dizer: fique em paz, mas Jesus ia trazer realmente a paz em todos os âmbitos. E assim, o que mais me marcou ali foi quando nós construímos o primeiro andar. Eu falei: Deus, eu não quero que isso seja uma igrejinha. Eu não quero que isso seja um projeto. Eu quero que aqui seja uma base missionária. E aí eu ia dar um culto de ação de graça por ter construído a parte de baixo. Nesse momento, Thiago, Deus falou assim para mim, ó: quando o aflito chegar lá, eu ouvi. Quando o estrangeiro chegar lá, eu ouvi. Quando o moribundo chegar lá, eu ouvi. E aí eu falei: meu Deus, tu está me dizendo que eu ouvi, mas onde está esse texto? Eu pensei até que era Samuel, porque Samuel é Deus me ouviu, né? Mas não. Era exatamente quando Salomão terminou de construir o templo. E a oração dele foi: Senhor, quando o moribundo chegar aqui, ouve. Quando o faminto chegar aqui, ouve. Quando o estrangeiro chegar aqui, ouve. E Deus abençoou ali Salomão com sabedoria. E ouvindo a oração dele, multiplicou tudo, e ali foi maravilhoso. E aí eu falei: Deus, eu quero que seja uma base missionária. E passou 15 dias. Sabe o que aconteceu? A Jocum de Belo Horizonte ligou
para ficar 15 dias como missionário lá. E desde então não para de ir missionário ali. É missionário de Curitiba, de Carioca, de Belo Horizonte. É missionários do Rio de Janeiro inteiro chegando ali. Então é algo que me marcou, porque eu orei a Deus pedindo para ser uma base missionária e tem se tornado uma base missionária. Mas eu ainda tenho um sonho de um dia ter uma escola missionária para formar pessoas que queiram fazer a obra de Deus, porque eu vejo muito isso. As pessoas querem e não sabem como. Que se realize. Vai se realize esse sonho. Vai se realizar, em nome de Jesus. Qual é o papel de cada um, pelo que você vê dentro do projeto? Qual é o papel de cada um de nós nessa realidade de crianças em vulnerabilidade, pessoas em estado de extrema pobreza? Qual é o nosso papel enquanto sociedade para contribuir com projetos como esse, com o seu projeto? A ausência. Eu vejo a ausência. A ausência do Estado, a ausência da igreja, a ausência de todos. Porque, não vou falar o lugar, mas tu imagine 500 igrejas num lugar onde é considerado o lugar mais perigoso. Que relevância essas igrejas têm ali? O que está acontecendo naquele lugar? Para ser o lugar mais perigoso, onde existe quase 500 igrejas. Eu vejo a ausência. Eu vejo você querer trabalhar por uma placa. E Jesus, ele não ensina ninguém a trabalhar por uma placa. Ele diz que é para trabalhar para o reino. Então, eu sinto a ausência, vejo a ausência. Quando pessoas chegam lá vai muitos projetos. E eles escolhem, sabe onde, Tiago? À beira do rio. Onde tem mais barraco, onde tem o rio. E aí eu digo, Senhor, isso não é justo. Não é justo. Não sei se você conseguiu me entender. Entendi, claro. Se hoje cada um pudesse fazer uma pequena parte para contribuir, por onde as pessoas poderiam começar? Para a gente entender isso, eu quero ouvir de forma mais profunda sobre o projeto. Mas se cada um pudesse começar fazendo uma pequena parte, que parte seria essa? Então, hoje eu e o Marcílio, né, estava conversando muito. E até a Jo, o salão que eu fui, e o que eu disse para ela foi: seu campo missionário é o seu salão. Aqui, ela falou, eu queria fazer mais. Eu falei, só em ouvir alguém, você já está fazendo muito. Porque hoje as pessoas não têm tempo para sentar, para olhar nos olhos, para conversar, para saber como é que foi seu dia, sua semana, o que passa com você. E aí nós vemos que cada um, como você disse no começo, cada um tem um dom, cada um tem um talento. É só pôr em prática. Se Deus te chamou para abraçar, abrace. Quantos estão chegando dentro da igreja ou fora da igreja precisando de um abraço? Se é para ouvir, sente e ouve. Se é para ensinar, se é para comunicar, use o dom que Deus te deu. Mas comece fazendo. Tenha empatia. Porque o que eu percebo, Tiago, é que existe uma falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Ah, foi porque quis, perdeu porque quis. É desse jeito. Isso é muito forte, hein? Usar os dons e talentos como um campo missionário. Eu acredito que ainda exista muito misticismo sobre missões. Sim. Do tipo, para fazer missões eu tenho que ir para tal lugar, e eu acho que faz parte. Se você puder estar perto é necessário, porque você acabou de falar também que existe muita ausência. Sim. Mas existe muito misticismo de onde começar a fazer missões. Eu liderei célula, grupo de crescimento por um tempo, e eu falava com alguns jovens o seguinte: a sua primeira missão é na sua casa, a sua família. Sim. Eu via jovens querendo se casar, por exemplo, e já trabalhando, mas que tinham dificuldade de comprar um sabão em pó em casa quando faltava, por achar que a responsabilidade era dos pais. Eu moro com meus pais.
Então, de fato, a gente precisa começar com o que a gente tem onde a gente está. Sim. Muito forte isso, guardei isso no meu coração de uma forma muito relevante. Eu quero entender como que funciona o projeto Semeando Terra Nostra. O que vocês têm feito de forma efetiva, como é que as pessoas podem se inserir nisso para contribuir. Conta um pouco para a gente como é que tem sido esse processo, o que tem acontecido por lá, para que as pessoas tomem conhecimento também. Então, Tiago, lá em Atos, Jesus ele falou assim, para ir, né, aguardar em Jerusalém, para ir Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Eu costumo dizer que Jerusalém é a missão urbana. Tem gente que fala, eu quero ir para a África. Eu também quero. Eu também quero ir para a África. Mas tem muita África no Brasil. Tem África no Acari, tem África em Niterói, tem África em Jardim Gramacho, tem África em várias comunidades. Porque o perfil é o mesmo, só muda o endereço. É a falta de saneamento, é a falta de estrutura, é a falta de insegurança alimentar, é a falta de segurança. Está tudo ali. E Jesus ensinou em Jerusalém a missão urbana. Depois ele disse, vai para Samaria e para a Judéia, que é o Vale de Jequitinhonha, outros lugares como Bahia, Sertão. E depois ele manda assim, ir para a África, né? Para a Mongólia, para a Nigéria, que está sendo bombardeada. E ele diz assim, até os confins da terra. Então é necessário, sim, fazer a missão de modo interativo, todos. Porém, eu acredito que o que a igreja e nós precisamos nos dias de hoje, quando eu falo da igreja, é porque eu faço parte dela, Claro. é somente obedecer. Eu gostei quando você disse assim, eu tenho a minha voz como comunicação. E é esse o dom que Deus me deu e eu vou usar. Sim. E falando do projeto, o projeto Semeando, ele trabalha com 250 crianças, com 120 famílias. Nós hoje, antigamente era uma vez por mês, depois uma vez por semana, hoje conseguimos trabalhar todos os dias. Tem judô, tem reforço, tem recreação, tem estudo bíblico e tem a contação de histórias. Hoje, nós oferecemos toda segunda-feira 200 refeições, desculpa. E todos os dias lanche para as crianças. E o projeto Semeando, o que eu quero assim ver é eles terem uma vida diferente dos pais. Eu quero ver eles fluírem, voarem, irem mais longe. Nós, lá no projeto, nós queremos tratar a inclusão. E aí o objetivo é fazer com que eles leiam, escrevam. E a gente percebe que as crianças passam no automático, não sabem ler, não sabem escrever. Nós vemos também a debilidade que os pais também têm devido ao uso de entorpecentes. Então, assim, hoje, no projeto, o que nós precisamos é mão de obra voluntária. Eu preciso de uma assistente social, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de uma pedagoga, eu preciso de mãos que me ajudem a limpar, porque, como eu disse antes, eu não tenho saúde. Então, nós precisamos de mão de obra voluntária e também pessoas que queiram interagir, né, com as crianças, com as famílias. Porque quando as pessoas vão lá, elas saem de lá chorando, saem de lá, meu Deus, hoje eu tenho uma visão diferente, mas depois tudo se acaba, tudo se perde. Como é que a gente pode acessar o projeto? Por onde a gente pode acessar? Por onde começar? Tem eventos recorrentes que as pessoas possam visitar ou algo do tipo? Como é que é essa agenda
do projeto Semeando Terra Nostra? Então, priorizamos o quê? A Páscoa, porque eu não vou perder a oportunidade de dizer que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Damos bombom? Sim, mas a prioridade é, ele está vivo. Trabalhamos o Dia das Mães, porque mostramos para os filhos que eles precisam honrar os pais. Muito bom. Trabalhamos o Dia das Crianças, porque se Jesus disse que a criança é importante para o reino, quem somos nós para dizer o contrário? Então, sempre trabalhamos a importância dela dentro do reino. E o Natal Solidário, que nós fazemos um apadrinhamento com roupa, sapato e brinquedo e damos uma cesta básica para a família. E também temos a oportunidade de dizer que Jesus nasceu. Tia, nasceu dia 25 de dezembro? Não, mas ele nasce todo dia no coração de quem permitir ele entrar. É os temas e a agenda que nós procuramos fazer. Temos uma vez no mês, dia de sábado, um culto direcionado para as mães, sempre também com temas mês rosa, mês lilás, mês de setembro, né? E trabalhando temas. A gente ali sempre trabalha com temas. E todos os dias nós temos atividades, mas a segunda-feira é a que tem mais crianças, que vão 200 crianças. Então, se você quiser ir para estar lá ajudando, pode ir. O nosso e-mail do Instagram, né, é @semeando.projeto. O Facebook também, @semeando.projeto. Nós também precisamos de doações de alimento, porque o que mais é pesado para a gente é a alimentação das crianças. Sim. Porque eu ganho arroz e feijão, mas eu não ganho proteína. E nós gastamos quase 25 quilos de frango, 15 quilos de salsicha, 10 de carne moída. Então, o mais pesado para a gente é a proteína. E também, lá no projeto, a gente constantemente tem feito assim, workshop de missões, para chamar as pessoas, para conhecer o projeto, para participar e ter conhecimento de missões. E agora, esse ano, como eu disse para você que eu desejei ter uma escola de missões, nós estamos querendo fazer um seminário de missões, de um dia, falando sobre temas relevantes. Mas quem quiser nos conhecer, Estrada Rio Douro, 45, Fundos Pavuna. Muito É bom. bem-vindo. Muito bom, muito bom. Espero que isso, de fato, motive e ative muita gente. Eu quero, para a gente finalizar, tem algumas coisas para acontecer aqui, mas a primeira coisa você já falou, mas eu queria especificamente nesse momento registrar isso. Qual é o seu sonho para o futuro desse projeto? Você comentou, mas queria enfatizar isso para quem estiver assistindo, ouvindo. Qual é o seu sonho para o futuro do projeto Semeando Terra Nostra? Então, eu tenho uma grande preocupação de eu morrer e não ter quem assuma e não vá adiante. É uma grande preocupação. E eu sempre oro assim, Deus, se Moisés morrer, Josué tem que estar pronto. Prepara o Josué. Mas algo que eu quero muito para o projeto é que as pessoas ali, elas encontrem Jesus, que as pessoas ali tenham uma mudança de vida, uma transformação de vida. O menino que era adolescente, hoje ele é professor de judô das crianças. A menina que era adolescente, hoje ela é professora do reforço. Então, o meu desejo é que eles voem mais alto, que tenha cursos profissionalizantes. Eu esqueci o nome certo, mas para jovem aprendiz, para dar oportunidade aos jovens. E que as crianças elas tenham um futuro diferente. Então, nós tentamos sempre trabalhar com as mães renovação da mente.
tentando inculcar nelas que elas podem mudar a vida delas. Perfeito. Elas podem tentar um futuro diferente. Então, o meu objetivo ali é que Deus abençoe cada uma daquelas famílias e que Deus faça proezas naquele lugar. Para a gente finalizar, eu sempre dou oportunidade no final do episódio para você mandar uma mensagem para, de fato, ativar quem está assistindo agora. Então, se você pudesse mandar uma mensagem sabendo que todos receberiam, que mensagem você passaria agora? Eu passaria para eles Marcos 3,15, 16,15, que é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Cumpra o seu chamado, meu irmão, minha irmã. Não olhe a sua limitação. Olha o que Deus tem colocado no seu coração, na sua mente. De repente, a sua pergunta é, como a minha foi: como eu vou começar? O que eu vou fazer? Mas faça igual eu fiz. Ore. Ore e pergunte a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Quais são os meus passos? Peça orientação a Deus e obedeça. Você só precisa obedecer. É desafiador. Eu escutei uma frase, Tiago, dos missionários da Jucum que vieram, e eu tomei para mim, sabe? Ele diz assim: missões sem risco é zona de conforto. Se você quer ir para a missão, vai ter risco. Jesus diz que aquele que não perder a sua vida, por ele não é digno dele. E o que nós vemos é que as pessoas ficam com medo. Ah, a violência está grande. Os únicos que podem mudar esse país somos nós, a Igreja de Cristo. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é o único que pode transformar o homem e a mulher. E os únicos que podem levar esse Evangelho somos nós. Então, a mensagem que eu deixo para ativar é: obedeça. Vá com a sua debilitação, vá com as suas forças, mas vá, cumpra o que Deus quer que você faça. Poderoso, poderoso demais. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Como hoje, pelo que o Mark comentou comigo, é um dia muito especial, um dia de honra. Queria também honrar a sua vida. Trouxe aqui um pequeno presente. Ai, obrigada. São alguns chocolates. É muito específico porque Obrigada. Os chocolates eles têm algumas palavras. Então você vê que tem alguns tabletes. Um tablete é alegria, outro é amor, outro é prosperidade. Então não é só um chocolate, é algo específico mesmo para a sua vida, porque eu sei que por vezes a gente se sente, como você disse, esquecido. A gente não, digo missionários, se sentem esquecidos. Mas que você lembre que Deus te vê, está com você, você é muito digna de honra também. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade. Foi um prazer imenso ter você aqui comigo. Obrigada, Thiago. Foi um prazer também ser entrevistada por você. Você é muito inteligente. Obrigado. Me deixou bem confortável. Que legal. E que Deus te abençoe. Amém. Obrigada pelo presente. Imagina, eu que agradeço. Para você que assistiu esse episódio, vai estar aqui na descrição também os canais de comunicação do projeto Semeando Terra Nostra. E faça a sua parte. Olhe para isso de uma forma especial. E eu espero que, principalmente, você tenha sido ativado no seu dom, no seu talento, no seu chamado. E até a próxima.